A Record TV teve acesso com exclusividade ao depoimento do suspeito de ter matado um casal esfaqueado no Parque Flamboyant, em Ribeirão Preto. Nós mostramos na semana passada que câmeras de segurança gravaram o casal andando pela rua. O casal já ferido. Douglas Mateus Ramos da Silva, de 22 anos, anda a poucos metros e cai na calçada. A namorada dele, Ana Clara Fidelis, de 22 anos, parece melhor, mas depois também senta. Os dois foram socorridos por uma equipe do SAMU. O homem morreu ainda na calçada durante os primeiros atendimentos e a mulher dentro da ambulância. O crime aconteceu na madrugada de segunda-feira. O delegado que investiga o caso disse que a motivação para o crime foi fútil, por desentendimento entre os vizinhos. Eles teriam brigado por causa de um som alto da festa que o casal fazia para comemorar um ano de namoro. No dia seguinte, o suspeito de ter matado o casal foi ouvido pela polícia. Os advogados alegam que ele não agiu para matar. Agora você vai ver os trechos desse depoimento na reportagem de Ludmila Osório. O pai, que não quer se identificar, falou pela primeira vez sobre o caso. Ele contou que Douglas estava feliz com a casa que tinha escolhido para morar com a namorada. Correu atrás, né, até a mãe dela que deu o nome para alugar, e foi uma coisa rápida, porque ele achou que seria ali o ideal para ele, né? E acabou que ele foi morar ao lado do inimigo, né? Essas são as últimas imagens de Douglas Mateus Ramos da Silva e da companheira Ana Clara Fidelis. Os dois aparecem andando pela rua já feridos. Eles caminham com dificuldade e logo Douglas cai na calçada. Ana Clara para no meio da rua e depois vai em direção ao namorado. Ela pede ajuda para o vizinho. Mais pessoas se aproximam. Douglas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ana Clara morreu a caminho do hospital. O pai acredita que o filho tentava chegar na casa dele para pedir ajuda. Pelo que a gente conhece ele é muito família, né? Então, na hora que ele tomou aquele golpe, ele catou um caminho que ele fazia para ir até a nossa casa, que ele ia cortar um triozinho que tem no mato para ser na nossa casa, que é próximo. Acreditamos que ele estava indo para casa, mas não teve força para ir. A briga teria sido motivada pelo som alto na casa de Douglas, que comemorava um ano de namoro. O pai diz que os problemas com os vizinhos começaram 2 meses antes, quando o filho se mudou para a nova residência. Por um erro na imobiliária, o registro que tem na casa dele não é dele. É um negócio até engraçado, que tem na casa dele não é dele. Ele fechou o registro numa quinta-feira e mudou no sábado. E ele tinha largado o vizinho 2 dias sem água, mas foi sem saber. Aí o cara, assim que ele foi mudar lá, o cara estava lá guardando ele, começou a xingar tudo ele, por causa que tinha largado sem água. E ele disse, que perguntou por que se era o mesmo registro, e falou que tinha sido sem querer. Só que depois disso já ficaram uma ruga entre os dois ali, já ficou um negócio. O pai diz que no dia do crime o casal teve uma nova discussão com o vizinho por causa do registro de água. No domingo que aconteceu, né? Ele teve lá de manhã um rapaz, quando eles olharam, viram dentro do quintal deles. Isso aí tem testemunha, tem tudo, que o rapaz foi lá mexer no registro, mas não chamou, não pediu, abriu o portão e entrou lá para mexer no registro. Foi aonde eles tiveram uma nova discussão e tudo gerou ali, né? De manhã cedo, um bate-boca, por causa que o cara entrou dentro da casa dele para mexer no registro. Ele confirma que à noite a discussão foi por causa do som alto. Eles estavam ali à noite e tal, já tinha até comemorado, na verdade, ali, e tudo indica que estava com o som ligado e o rapaz foi até lá. A polícia analisou outra imagem que mostra de longe o momento da agressão. No dia seguinte, o autor do crime se apresentou na delegacia acompanhado de um advogado. Quando a gente ficou sabendo, a gente deu até uma ida até lá. Quando chegou, já tinha saído também. Foi muito rápido lá, né? Porque não dá para entender um cara que mata, confessa que matou, entra numa delegacia e sai tão rápido, que às vezes a gente vai na delegacia fazer qualquer coisinha, você fica o dia inteiro. A Record TV teve acesso ao depoimento do agressor. Durante o interrogatório, o encanador, de 42 anos, disse à polícia que o casal tinha se mudado há 2 meses para uma casa que fica no mesmo terreno que a dele. O homem contou que mora nesse lugar com o irmão há 6 anos e que, desde que os novos vizinhos chegaram, o consumo de água no lote aumentou.
Ele acreditava que Ana e Douglas estivessem consumindo muito mais água que ele e o irmão. Ainda segundo o encanador, Douglas negou que estivesse usando a água e nunca pagou pelo consumo. O encanador disse que, além desse conflito, ele enfrentava problemas com som alto que Douglas colocava aos finais de semana, não respeitando horários. O homem disse ainda que no dia do crime o irmão dele e o casal tinham saído e retornaram quase que no mesmo horário, por volta das 8h30 da noite. A briga entre os vizinhos teria acontecido por conta de uma garrafa de uísque achada quebrada na garagem. Segundo o agressor, ele e o irmão não tinham relação com a garrafa e foram conversar com Douglas e Ana, os quais já estavam alterados e passaram a ofender ele e o irmão. O grupo começou a discutir e o encanador entrou na casa, se apossou de uma faca de porte médio, momento em que Douglas partiu para cima dele e que, para se defender, desferiu uma facada na barriga do vizinho. Ana também tentou agredir o encanador, que acabou por desferir-lhe uma facada na região abdominal. Depois de prestar depoimento, o encanador Sildete José dos Santos foi liberado. Ele deve responder por duplo homicídio por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas. O pai de Douglas contratou um advogado para acompanhar o caso. No nosso entendimento, está caracterizado o cometimento de 2 homicídios duplamente qualificados. Qualificados, primeiro, pela motivação, aparentemente um motivo fútil, né? E também pelo emprego de meio que dificultou ou impossibilitou a defesa das 2 vítimas, né? A imagem deixa claro que as vítimas não tiveram como se defender dessa agressão que foi feita, que resultou na morte. O pai de Douglas está indignado e espera que o agressor seja preso. É revoltante porque eles alegam que estão juntando provas. Eles têm vídeo mostrando o cara matando, o cara vai na delegacia, confessa que matou, e eles têm coragem de falar que está juntando prova. A gente consegue compreender um pouco, né, essa revolta do pai, né? O homem vai lá, confessa que matou e é liberado. Mas é como funciona a lei, né? Escapou do flagrante, mesmo que o delegado ali, no entender, já imagina, acredita que ele matou por motivo fútil e tudo mais, não pode manter esse homem na cadeia, né? Ele demorou alguns dias para se apresentar, já foi orientado para isso, e aí quando foi lá não poderia ser preso mais em flagrante, e agora o delegado tem que fazer um inquérito e tudo mais, pedir a prisão, né, desse homem, e aí pode ser que esse homem nem seja mais encontrado. É assim que funciona. Analisando essa história aí, eu estive lá, né, ouvi o pai do Douglas também, dessa vez ele gravou entrevista com a repórter Ludmila Osório. O homem que cometeu aí esse crime disse que agiu em legítima defesa, mas só ele estava armado, né? A gente não tem informações, não tem nada que ficou lá no local da arma usada, por exemplo, pelo casal, né? Era o autor do crime que foi lá nessa discussão com uma faca e deu golpes de faca tanto na mulher quanto no homem. E aí eles atravessam a rua. Nessa imagem, é uma imagem que chama muita atenção, porque a gente até acredita que eles, claro, estão feridos, mas que vão conseguir se recuperar, porque eles saem caminhando ali do local, né, em frente à casa deles, onde aconteceu o crime, atravessam a rua e vão até a esquina, mas lá, claro, o homem senta ali, né, com muita dor, perdendo muito sangue, ele morre na calçada e depois a mulher morre na ambulância, né? Mas nessa imagem a gente até imagina, nossa, até parece que eles vão conseguir se recuperar, mas não teve jeito, os golpes foram fatais e agora a gente vai continuar aguardando as investigações para saber o que vai acontecer. Será que esse homem vai ser preso? Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos aqui no nosso Cidade Alerta Interior.